Fala galera, Sinalizando o Reino. Nós estamos aqui hoje para o nosso episódio número 8. E hoje um convidado muito especial, meu grande amigo, pastor Hamilton Duarte. Que honra, que privilégio. Obrigado pela generosidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história com a gente. Eu sou um fã da sua pessoa, da sua vida, da sua trajetória. Confesso que não conheço toda. Hoje eu estou aqui muito animado para conhecer um pouquinho da sua história, né? E dizer que eu sou muito seu fã. Gosto muito da forma como você trata as pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E lá na descrição do vídeo, quando eu coloquei, botei lá, até perguntei a Irene, fiz uma cola com a Irene. Assim, fala aí as qualidades do Hamilton. Não perguntei quais não eram as qualidades, né? Eu perguntei quais são as qualidades. Ela colocou ali generoso. Eu acrescentei lá na descrição do vídeo, você vai ver embaixo depois. Eu acrescentei generoso, humilde, né? E é uma pessoa que abençoa muito outras pessoas, né? Tem esse dom de abençoar. Então a gente fica muito feliz de receber você aqui na Segunda Igreja Batista Boraí, nesse projeto podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam. Esse é o nosso tema do projeto, a gente conhecer um pouquinho mais a história de quem está próximo da gente. Que a gente caminha junto, mas não conhece totalmente a caminhada, né? Vamos dizer assim, a história, a trajetória da pessoa. E é uma grande honra ter você com a gente aqui hoje. Legal. O privilégio é todo meu, né? Estar aqui hoje sendo entrevistado pelo a programação do reino de vocês, Edificando o Reino, né? Sinalizando o Reino. E isso é fantástico, porque eu tenho uma amizade muito grande com o Orbílio e Rosinda, né? Desde a nossa mocidade, desde solteiro. Eita, bastante tempo. E, rapaz, então, vim aqui na CIB, na Segunda Igreja Batista, e para mim é um privilégio, e muito maior privilégio foi, então, ter formado uma turma aqui, Sim, de bacharéis em teologia, para poder corroborar mais com o reino, com a igreja. Então, isso, para mim, intensificou ainda mais o nível de relacionamento entre eu e o Orbílio, entre eu e você. E a amizade de vocês, né? Quando eu fiz o podcast com o pastor Orbílio, você que não assistiu, nosso episódio 01 foi com ele, né? Claro. Né? Em questão de honra, né? A gente honrou o nosso pastor. E a história, né, da sua família, né, com o Orbílio está entrelaçado, né? Então é muito bonito ver essa amizade, né? Muito, ao longo dos anos. E não só na vida, né? Mas também na questão ministerial. Né? Um sempre ajudando o outro. E nessa questão de ser generoso, né? De compartilhar conhecimento. Uma das qualidades que eu admiro muito falar você, porque... Pode ficar à vontade. Intimidade. Sou jovem também, não estou tão velho assim não, estou tão ruim assim não. Essa questão do compartilhar o conhecimento, né? Uma das características fortes, né, do Hamilton, do pastor Hamilton, nosso amigo, é esse não querer só para si obter o conhecimento e agarrar o conhecimento só para você, né? E você compartilhar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né, dessa sua qualidade, né? Muitos pastores formados, líderes, né, espalhados aí por Rio Bonito, Itaboraí, depois você vai citar outras cidades, né, até estados, né, fruto de um trabalho, né? Frutos, né, de um trabalho, né, ministerial ali com essa visão de reino, né? Isso é muito legal. Então Deus colocou isso no nosso coração e graças a Deus o sonho se tornou uma realidade, né? E eu creio que tudo aquilo que você faz visando o outro é de Deus. Amém. Deus vai fazer com que a coisa aconteça e Ele vai mandar pessoas para corroborar com o projeto e Ele vai mandar também os recursos necessários. Eu sempre criei dessa forma. Então, quando você fala de Orbílio é um amigão do peito. E eu hoje compartilhei com os meus amigos do peito e o Orbílio foi um dos primeiros. A minha filha Alicinha, sim, ela deve estar me ouvindo agora, me vendo, ela passou para a Universidade Federal, UF. Que legal. Empreendedorismo. Isso. E eu tive que compartilhar com os meus melhores amigos. E entre os meus melhores amigos, o Orbílio está lá, eu compartilhei com ele. Ele viu lá e mandou lá o feedback lá. Pô, legal. Isso é bom, né? Isso
Essa é a questão de compartilhar a vida, né? Isso. Não só momentos bons, Isso. mas momentos ruins também, que também fazem parte da caminhada. Claro. E por falar essa caminhada, vamos começar lá atrás, no início. Eu queria saber onde que você nasceu, como é que foi a sua infância. Eu só sei que você tem muitos irmãos, né? Alguns deles pastores também. Isso. Né? E aí, vamos contar um pouquinho dessa trajetória sua, onde tudo começou, né? Eu sou oriundo de Silva Jardim, um município pequeno aqui perto da gente, aqui depois de Rio Bonito. De Rio Bonito, né? É. E eu sou fruto de uma família de 14 irmãos. Eita! 14 irmãos, 9 homens e 5 mulheres. Não estão mais todos vivos. Homens morreu um, e mulheres morreram a Geresse, a Sônia e a Marli, 3, né? 3. Irmãs queridas, irmãs que trabalhavam para poder ajudar no sustento da nossa casa e comprar caderno e livro para a gente. Mas acho que o forte da nossa história ainda não é esse. A minha mãe, ela ficou viúva. Meu pai morreu com 55 anos, se eu não me engano, de idade. Nossa, novo. Morreu muito novo, meu pai, muito novo. E aí a nossa família tinha tudo para não dar certo. Tudo para não dar certo. Mas a minha mãe sempre foi membro de uma igreja batista, Silva Jardim foi membro da primeira. Entendi. Só uma pergunta, você é um dos mais velhos? Não, eu sou o do meio. Você é o do meio. Mais velho. Meuca. Sou meuca, isso. E a minha mãe sempre foi membro da igreja batista de Silva Jardim primeira, depois veio para Itaborei da primeira, e depois foi para Fonseca para a primeira. Tudo primeira. E todas essas igrejas foram fundamentais, os seus pastores e líderes, para a nossa trajetória. Que legal. Porque a gente tinha tudo para não dar certo. A gente que trabalha com o ser humano, com RH, a gente sabe o que é um filho criado sem pai, né? O referencial maior de uma casa é o pai. Se você não tem um pai, você não tem o eu refletido, ele não desenvolve. Entendi. Então você pode canalizar esse eu refletido para uma outra figura, de repente uma figura pervertida. Entendi. Nós não, nós olhamos para Cristo, é claro, e Cristo nos mostrou liderança de igreja. Então os pastores que nós passamos, pastor hoje já falecido, Otaciano e sua esposa Flodeliz, foi fundamental na nossa vida, nesse momento de perda do nosso pai lá em Silva Jardim. Depois em Itaboraí, o pastor Altamiro Pereira, nosso pastor querido, fundamental na formação do nosso caráter. E em Niterói, pastor Isaías de Frias. Isaías de Frias, já falecido, um homem, um dos maiores pregadores que eu vi na minha vida. Ou seja, no momento de diversidade, tribulação, Deus colocou esses homens maravilhosos na nossa vida. E aí vocês estabeleceram a família lá em Silva Jardim. Isso. Aí depois vocês migraram para... Essa migração que foi interessante. Deus usou um homem chamado Marcelino. Marcelino morava do lado da nossa casa. E eu e Milton e Greike e Sônia, que éramos os mais novos, nós brincávamos com os filhos de Marcelino, que eram Nael e Jane e Márcio. Só que Marcelino veio embora para Itaboraí. Quando chegou aqui, na rua 50, perto da rua 50, ali perto do Colégio Clara Pereira, sim, ele alugou uma casa. E tinha uma casa do lado. Ele foi e alugou uma casa para minha mãe. Nossa, o homem veio para cá e trouxe minha mãe com 14 filhos. Que interessante. Muitas pessoas não sabem. Ninguém sabia disso. Aí, há 5 anos atrás, Marcelino morreu. E nós fomos lá em Silva Jardim, no sepultamento dele, voltou para lá, o sepultamento dele lá. E aí o Aércio, meu irmão, contou essa história para todas as pessoas que estavam ali, e ninguém sabia disso. Veio à tona... Aquele homem marcou a nossa trajetória, marcou a nossa vida tremendamente. Eu coloco o Marcelino, foram pessoas que Deus usou. Aqui em Itaboraí, Deus usou 3 pessoas. Deus usou o Greci. Seu Greci mora dentro do Colégio Clara Pereira, esposo de Dona Georgina. Esse homem morreu também, de câncer de próstata. E usou um homem chamado Seu Jair, que trabalhava no açougue, também faleceu, deve ter uns 2 anos. Eu coloco esses caras na coluna de Hebreus capítulo 11, verso 38. Pessoas dos quais o mundo não era digno. E enquanto eu estou no ministério, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, há 25 anos aproximadamente. Sim. E enquanto eu for vivo, enquanto eu for pregador da palavra, essas pessoas estarão sempre, não só no meu coração, mas também no meu discurso. Isso é honra. O mundo precisa conhecer pessoas como Seu Jair, Seu Greci,
Marcelino e uma mulher chamada Aparecida, que nos abençoou Eu muito. eu acho bonito essas lembranças na questão da honra e na questão também das raízes, né? Às vezes a gente alcança um patamar na vida, não só financeiro ou prosperidade, vamos dizer assim, mas uma vida estável. Estável. E você muitas vezes não dá valor às raízes. Isso. Né? Então você vem para Itaboraí, mamãe, Em 1970 e alguma coisa, a gente veio para 14 Itaboraí. filhos. Eu saí. A gente veio para cá através do irmão Marcelino e ficamos aqui de 70 a 79, aproximadamente, ou 71 a 79. Só me lembro que em 79 a gente foi embora para Niterói. Aí uma segunda migração. Primeira de Itaqui e segunda para lá. Para Itaboraí lá. Aqui passei a minha adolescência. Saí daqui, Isso que eu eu ia tinha perguntar. aproximadamente uns 16 para 17 anos. E aqui vocês começaram a frequentar a primeira A igreja. primeira igreja de Itaboraí. Aqui foi toda a nossa infância. A gente amava esse lugar aqui. Eu adorava isso aqui. Eu cheguei a um patamar aqui em Itaboraí, mesmo jovem, que quando eu fui para Niterói, para você ver a força que Itaboraí tinha na minha vida, a influência que a primeira igreja teve na minha vida toda. Quando nós fomos para Niterói, o meu irmão Milton, a minha mãe e os meus outros irmãos pediram carta para a igreja do Fonseca, pastor Isaías de Frias. Sim. E eu e a Esso ficamos em Itaboraí. Nossa, que legal. Foi uma coisa muito forte. A gente vinha de ônibus, ficava aqui 6 sábados, só ia embora domingo depois do culto. Pegava o último ônibus que era de Vendas Pedras de Niterói. Interessante. Era uma coisa espetacular, uma coisa. Eu nunca mais vou viver um tempo tão espetacular na minha vida. De modo que alguém que foi em Niterói me visitar, quando a Alicinha, que hoje está com 17 anos, nasceu, alguns irmãos da primeira igreja foram lá, e eu me lembro da palavra de Saulo, ex-esposo de Marilene. Ele falou assim: nunca mais vai aparecer alguém em Itaboraí como você. Que legal. Olha que honra que esse cara me deu. Verdade. E depois foi Rose, ex-esposa do pastor Getúlio, que falou: nunca mais encontramos alguém como você. Então foi coisa que marcou muito a minha geração. Aí eu quero dizer, Silvio Jardim, Itaboraí e Niterói, esses irmãos todos, na verdade, eles tiveram uma contribuição tremenda na sua formação. Na minha formação. Não só sua, mas também da família toda. Da família. Presente, né? Deus cuidando, né? Isso. O tempo todo, né? Deus cuidou o tempo todo e Deus botou as pessoas certas, no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Deus não deixou que as pessoas, que minha mãe desse ninguém de nós para nenhum amigo que pediu. Me dá um garoto desse aí, dona Mary. Me dá uma menina dessa aí, a senhora tem 14. Eu falo: não, eu vou criar todos. E criou muito bem. Vou criar todos. E criou todos nós na igreja. E hoje esse método que ela usou, e que o Rubílio, e que a Esso, todos nós usamos, são métodos que eu usei para criar as minhas filhas. A Sofia e a Alicinha. Aí, há pouco tempo, eu estava num sepultamento lá em Rio Bonito. É um irmão que passou pela nossa igreja, chamado Pedro, está morando em Araruama, membro da primeira igreja. Eu perguntei sobre os filhinhos dele, a Milena e o garoto, né? E ele perguntou na igreja, ela tem coach e dá treinamento na igreja. Meu filho, acho que toca, não sei o que, na igreja. Ele falou assim: pastor, quando a gente atende, é obediente ao que está em Deuteronômio, capítulo 5 ou 4, capítulo 5, verso 4, 4, verso 5, ensinarás o menino no caminho que deve andar, inculcarás na sua cabeça, no levantar, no deitar, no caminhar. Pastor, quando a gente aplica esse princípio, é sucesso na certa. É infalível, né? É infalível. Verdade. Falei: rapaz, que coisa espetacular, rapaz. Aí, na verdade, a gente só reproduziu isso, aquilo que você aprendeu. Aquilo que eu aprendi. Porque nós estamos nessa questão da modernidade, de tentar trocar princípios, né, da nossa tradição, por coisas que surgiram agora. Princípios básicos, né, fundamentais, que deram certos. Bíblicos. E aí, que deram certos, que foram aplicados. E hoje isso tornou uma realidade na vida das pessoas. Tenta trocar por... Chega essa pós-modernidade, que é uma geração frouxa nos relacionamentos, não tem compromisso com ética e com moral. Emocionalmente abalada, porque está distante, porque o nosso relacionamento é mais por cibernética, por informática, por internet. Nosso relacionamento não tem isso que nós tivemos no passado. Entendi. Entendeu? Você sair para jogar bola na rua, a nossa geração foi fantástica. Não tinha telefone, não tinha... Nós tínhamos congresso e a gente pegava a maricuia e nossos pais não tinham medo de deixar a gente ir para os congressos, ficar 6, sábado e domingo. O Robílio comentou comigo no podcast que eu fiz com ele a respeito dos cultos
aos domingos à tarde. Isso. Que aí vocês iam no caminhão. Essa igreja aqui, pô. Então, Essa igreja aqui foi fruto dos nossos cultos domingo à tarde. Eu ministrei muito aqui. que legal. Muito, muito. Então, dessa fase sua da adolescência para a juventude, ficou muito marcado aqui na Itaboraí, na primeira igreja batista. Muito marcado, muito marcado. Igreja Batista de Itaboraí, a minha juventude, a minha adolescência aqui foi forte. Então, Foi a pergunta que eu ia fazer em relação à questão da primeira experiência, né? Assim, com Deus, de uma forma pessoal. A gente chama, né, na teologia, né, não falar de conversão. Isso. Né? Quando que foi exatamente essa coisa? Já veio de um lar De berço. De berço, né? Conhecedor do Evangelho. Conhecedor do Evangelho. E aí essa trajetória até onde você falou assim, poxa, agora eu tenho plena consciência de que realmente eu sou pecador, que Cristo morreu por mim, que agora eu vou entregar realmente a minha... Na verdade, essa consciência eu tinha ainda adolescente, que eu participava dos congressos, que vinha chorando, podia ouvir um sermão que ficava chorando. Eu não conseguia entender por que eu ouvia o sermão, os hinos, e chorava. Algo mexia, né? Profundo, algo muito forte. Mas aí houve uma dicotomia, houve uma briga travada dentro do meu ser, daquilo que Deus queria que eu fosse e daquilo que eu queria ser. Uhum. A vocação, a conversão estava patente por causa dessa questão do sempre arrependimento e do envolvimento com a obra de Deus. Mas essa conversão ela veio muito forte quando nós fomos para Niterói, e aí eu me atrevia a ser jogador de futebol. Essa é boa, hein? Foi uma luta travada. Foi uma luta travada. Jogador de futebol? Eu joguei no Canto do Rio durante... Você devia a posição, zagueiro? Não, zagueiro eu dava show, meio campo eu dava show. E se você me visse jogar de atacante, então você vê, o que é esse cara? É mesmo? Eu era um polivalente. Tanto que o Moreno, que é o nosso olheiro, um dos maiores que está em São Paulo, e você pode convidá-lo, que está em São Paulo, um trabalho espetacular. Legal, legal. Depois vou mandar o link dele para você, do programa lá. Certo. Moreno falou assim, você tinha que ter um filho homem, rapaz. Eu falei assim, graças a Deus que Deus não me deu 2 meninas, cara. Falou, por que filho homem? Porque você tinha que ter um filho homem para jogar bola, meu. Pra jogar bola. Você vê, eu joguei com o Jorge Luiz do Vasco, do Corinthians, joguei com o Luizinho da Zarab, joguei com muitos jogadores, joguei no Canto do Rio durante 3 anos e pouco. Tive uma proposta, foi aí que veio a questão da conversão mais forte. Entendi. Uma proposta para ir para Marrocos, que é um país mais rico da África. Uma proposta com pré-contrato assinado. É mesmo? Chegou nessa época que entrou essa briga entre ou você vai viajar ou você vai para o seminário. Eita, e eu estava já com 20 e poucos anos de idade. Aí que a gente vai emendar na próxima pergunta em relação ao chamado pastoral. Isso. Que vai entrar na questão da vocação. Então entra tudo no mesmo pacote, então. Pode ficar à vontade. Né? Então, a vocação veio daí, a força veio daí. E aí você teve que tomar uma decisão, eu tomei se posicionar, né, na verdade. Eu tomei uma decisão. Graças a Deus por isso. E quem me viu, Itaboraí me viu jogar. Itaboraí me viu jogar. Eu nunca falei sobre isso para ninguém, não. Itaboraí me bateu palma para mim. Esse Campo do Caluz aqui bateu palma. Campo do Caluz, perto Campo do Caluz bateu palma. Perguntava, você é irmão de quem? Eu falava, eu sou irmão de Albérico, de Geco. Eu disse, rapaz, seus irmãos jogaram muito. Meu irmão Alberto, que é crente da Assembleia de Deus lá dentro, depois da igreja de Venda das Pedras lá, sim, meu irmão Alberto era um cracaço. O meu irmão Albérico, um craque de bola. O Milton, meu irmão, que é de Urujuba, fantástico. A família toda boleira. Para você ver, eu com 28 ou 30 anos, eu estava no período do seminário, já no segundo período, e o pessoal da empresa, da Goodyear Pneus, a gente trabalhava na Goodyear, porque eu trabalhava e dali ia direto para o seminário, ali no Fonseca, ali Ponte Serrés. Pra você ter uma ideia. E aí sempre, uma vez por mês, tinha o futebol que vinha outras empresas jogarem com a gente lá. O negócio foi tão forte, eu já tinha parado de jogar, para você ter uma ideia. Que chamaram um ex-jogador do Fluminense, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco, para me ver jogar, para me levar para o Fluminense. Que isso, então... Você vê como é que é. Eu falei, eles estão empolgados, mas eu estou empolgado com outra coisa. Eu estou no 2º ano do seminário, eu quero ser pastor. E aí o cara falou, não, então tem que te deixar. Pra você ter uma ideia como é que a coisa foi muito forte. Então, na verdade, quando a gente é chamado, tem um chamado de Deus para o ministério pastoral, a gente, na verdade, a gente tem alguma coisa para deixar.
Só você olhar. Isso é verdade. Moisés o que deixou, Josué o que deixou, uma renúncia. Pedro o que deixou, Paulo o que deixou. Porque o ministério ele não é fácil. Existe uma briga dentro de nós, uma dicotomia tremenda com essa questão de ministério pastoral. E essa vocação ela nunca acaba. Eu estava com o pastor Aguinaldo agora na posse do Yuri. O Yuri acho que estudou com você. Não, mas não, você foi daqui. E o Yuri, um jovem do seminário que tomou posse da igreja, assumiu a igreja batista lá de Fazenda Brasil. E Aguinaldo falou, rapaz, durante o culto, o meu nariz estava queimando, o meu corpo estava queimando. Ou seja, a vocação está viva dentro de mim. Ele, pastor Aguinaldo, já com 100 anos já, para você ter uma ideia. E a vocação não terminou ainda. E é como uma chama que se acende, né? Que Deus coloca essa vocação e não se apaga. Não apaga. Não apaga. Por isso que Paulo apela para Timóteo, não apague a chama, mantenha essa chama acesa. E então foi uma decisão, vamos dizer assim, não difícil, porque você tinha essa convicção. A inclinação, eu tinha a convicção e a inclinação já para o meio. Já teve uma base familiar na igreja, e aí essa transição para o seminário, você já estava trabalhando. Né? Trabalhava na Godia e estudava à noite no seminário. E era membro da primeira de Itaboraí. Não estava caminhado, já estava casado nessa época? Não, estava namorando. Namorei 5 anos. No 5º ano eu recebi a proposta para ser pastor. Tinha 3 igrejas. Eu falei assim, a primeira. Vou ficar nesse dilema de esperar que tem mais membro? A primeira. Assim mesmo, esse jeitão nosso, meio de Aécio, de Milton. A primeira, falei com o Irene, vamos casar. Aí ela titubeou. E tal. Aí voltou para o Maranhão. Ué? Depois de 5 anos de namoro. E conta essa história pra gente. Ela voltou aí ela voltou para o Maranhão. Ela ficou. Ela, não? Ficamos 1 ano sem nos ver, não sei. Só sei que ficamos 1 ano sem se ver. Aí 1 ano depois ela voltou aqui para o seminário para terminar o curso. E ela vai lá na igreja, em Boa Esperança. Eu estava sentado no gabinete e falou assim, e aí, tudo bem? Já está namorando? Eu falei, não, estou namorando não, estou esperando você. Que isso, hein? Assim, seco. E eu falei assim, vamos voltar ao vínculo? Ela falou, vamos. Eu falei, então vamos sair daqui agora e vamos lá em Niterói comprar as alianças. Pegamos o ônibus, fomos em Niterói, compramos as alianças, marcamos o noivado na igreja, demos uma festa e marcamos o casamento para 22 de julho de 2000. E, vamos dizer assim, história bonita, hein, gente? História de... minha primeira namorada é minha única namorada. Estava já convicto já... Só a pergunta que eu ia fazer... Então, quando ela voltou do Maranhão, você já estava em Boa Esperança? Já era pastor solteiro. Pastorei 1 ano, parece 1 ano ou 2 anos solteiro. E foi tranquilo? Foi tranquilo. Em relação à igreja? Foi, a igreja me aceitou numa boa. Legal. A igreja me aceitou numa boa. E eu também sempre tive muito equilíbrio com essa questão do sexo oposto, né? Entendi. Sempre fiquei muito com medo, embora seja humano e fraco. Sim. Mas eu sempre digo para o pastor Aguinaldo e para meus amigos que, na verdade, não sou eu que fujo dessa questão, é Deus que me tira. Deus não deixa que as coisas aconteçam. Ainda bem. Por causa da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, Deus conhece. Então eu prefiro crer em Deus, confiar nele, do que confiar na minha própria capacidade de dizer não para uma mulher ou para uma outra que está se aproximando. Até no momento de muita fragilidade de um aconselhamento pastoral, qualquer coisa. Tudo, você, pastor, você sabe disso. Entendi. Então eu sempre digo que Deus é que nos livra. A mim eu tenho absoluta certeza disso. Amém. Tenho certeza. E porque ele nos conhece, né? Puxa. Então ali começa, né? Sua trajetória ministerial. Isso. E também matrimonial. Matrimonial. Que legal. Viu? Coisa que a gente não sabia. Não sabe, né? Não sabe. E coloca aí para todo mundo ficar sabendo. E esse início, como é que foi esse início lá de ministério pastoral? Você era jovem, né? Muito gás. Muito aquele gás, né? Muito gás. Ninguém me segurou. Foi para dentro. A igreja cresceu muito naquela época. Batizei muita gente. Muita gente. E hoje aquelas igrejas do Parque André lá, tudo foi eu que organizei. Igreja Assembleia, igreja metodista. Foi se expandindo. Você chega lá, você perguntar na igreja metodista bonita que tem lá, quantas pessoas aqui foram batizadas para apostolamento? Se não levantar quase 100%, eu duvido. Se for naqueles outros igrejas pentecostais, alguém aqui foi meu da... Porque o que eu entendo como princípio? Aí, às vezes, os irmãos não entendem. Eu sei que é bom, Rafael, que nós estejamos juntos. É bom ter você do meu lado. Mas no momento que você quer desvincular, eu entendo que você quer conquistar outros mundos. Entendi. Na verdade, é um crescimento. Isso, eu entendo isso. E eu entendo que eu não sou pastor da igreja, eu sou pastor do reino. Sim.
E o reino, ele é maior do que a igreja. Faz sentido. Está me entendendo? Sim. Uhum. A igreja não é o reino, a igreja é a agência do reino. Uhum. Então, as pessoas que vêm para aqui e depois elas querem ir embora, seja para a Metodista, para a Assembleia de Deus, seja lá para onde for, porque elas vão E continua no reino. e continuam no reino. Às vezes é uma falta de entendimento, Isso, percepção isso. espiritual de reino, né? Isso. E as pessoas confundem que estão perdendo membro. Senta, eu oro com elas, leio a Bíblia e agradeço a Deus pelo tempo que esteve junto comigo. E as portas continuam escancaradas e abertas. Segue servindo. E também tem uma outra agravante. Se eu não fosse um homem preparado, e nós vamos entrar na questão das formações, Sim. Uhum. eu até falaria, pô, você vai embora porque eu deveria ser melhor, eu deveria me aplicar mais na Entendi. leitura. Como se fosse uma culpa, né? Eu carregaria eu errei isso. alguma questão. Talvez meu ensinamento não esteja legal. Pregação não tá Eu fiz apenas o curso de bacharel e não me aperfeiçoei numa área, por exemplo, homilética, hermenêutica, ou na questão do grego, ou do Novo Testamento. Eu não me aperfeiçoei na questão escatológica. Então, talvez eu teria que melhorar mais. Entendi. Mas eu tenho aprendido muito isso com o Orbílio também. Aham. O Orbílio tem a mesma visão Isso. pastoral em relação não é questão que não se importe, Não, claro que não. é a questão que não se apega. Isso. Porque o ser humano ele tem essa liberdade. A gente fica triste quando uma pessoa vai, porque nós gostaríamos de ficar junto com a mas gente. também vai assim no sentido também de não ir para outra igreja. Aham. Ou seja, A maior tristeza é essa. A maior tristeza é essa. Eu vou para o mundão. Aí é terrível. É como se estivesse regredindo. Aham. Entendeu? Já batizada. Isso é realmente triste. Mas quando uma pessoa não se sente mais à vontade, né? Dentro daquela... Não sei, pode ser uma questão doutrinária, uma questão de... Vai servir. Continue servindo. Isso é gratificante. Seja feliz. Passou por você. Isso aí. Teve a sua contribuição. Isso aí. Cresceu junto com você. Acho que isso é uma visão muito honrosa de ministério. Isso, mas de honrosa e bíblica. Bíblica. Eu quero ser bastante claro aqui. Deus não mandou eu ajuntar pessoas. Deus mandou eu amar as pessoas e treinar as pessoas. Vou dar um exemplo de Jesus. Uhum. Lázaro podre, 4 dias. Jesus dá 4 ordens para os discípulos. Tirem a pedra, chama o morto, uma ordem para os crentes, tirem a pedra, uma ordem para o morto, vem para fora, outra ordem, desamarrai-o, desatai-o para o discípulo, e depois outra ordem para o ex-morto. Deixe-o, ou para os discípulos, deixe-o ir. Não retenha. Segundo exemplo, Filipe e o eunuco. Filipe o batizou e deixou embora. Se Filipe retém ele não abriria igreja lá na Etiópia. Então, e quando a gente quer segurar, porque isso é muito bom, muita gente com a gente, isso infla o nosso ego pastoral e me faz até achar que sou superior a você, que sua igreja é menor do que a minha. Né? Quando a gente não tem essa visão bíblica, Deus dá o jeito dele. Deus joga uma bomba nesse negócio e espalha. Porque a igreja precisa crescer. Porque se torna perigoso, né? Porque se torna mais humano do que bíblico. Imagina se Jesus fosse um cara que tivesse um ego inflado, como nós. Se você pegar o livro de Marcos, por exemplo, capítulo 18, a multidão está lá. Jesus passa em Jericó, velha, cura o cego, a multidão está lá. Essa multidão que vinha já de trás com Jesus, também entra na Jericó Nova, onde está Zaqueu, publicano. Aí essa multidão caminha com ele. Depois, João vai narrar o capítulo 6, que ele multiplica os pães para 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças. E lá no final, quando Jesus começa a falar para eles, vocês têm que beber do meu sangue. Né? Manda real, né? E isso, Jesus manda real para eles. Jesus fala, vocês estão me seguindo por causa da comida, por causa dos sinais. Pare com isso. A multidão vendo esse discurso fala assim, pô, que discurso duro. Quem pode suportar isso? Aí o que a multidão faz? Dispersa. Né? Migra, vai embora. Pedro, usado pelo demônio, vai para Jesus e fala, Senhor, todos te abandonaram. Jesus falou, o que tem eu com isso? Ou seja, não estava... O que tem eu com isso? Quereis vós também? Aí Pedro, não, para quem iremos nós? Só tu tens palavra. O que? Nós queremos é Cristo, pô. As pessoas é como o rio que passa por nós. Elas precisam ser atingidas, afetadas, treinadas, e elas vão embora. Eu não quero 1 milhão de pessoas, eu não sou pastor de 1 milhão de pessoas, nem de 1000 pessoas, não. Eu sou de 1000 pessoas que passaram. Sim.
Então eu tenho isso na consciência, no ministério, no coração. Agora, aquelas que estão comigo, amém. Eu beijo, eu abraço, eu dou assistência, né? E aquelas que vão chegar também. Não tem para onde correr. Tem gente que vem e que vai. Tem gente que vem, que vai e que volta. Tem gente que vem e que não vai e que não volta, fica. Faz parte, como se fosse uma... Você foi questão da analogia do rio, muito bonito. As pessoas vão... É como rio. Como rio. Isso é muito bom porque isso melhora o seu coração, melhora a sua autoimagem e você não tem nenhum sentimento de culpa porque você tem consciência de dever cumprido. E a questão, eu ia falar, é muito difícil você, dentro de uma visão pastoral, ministerial, você ter crises nesse sentido. Na questão de culpa e na questão do porque quem coloca isso... ego. Não, e a sua incapacidade. Você fala, eu não sou capaz. Isso aí. Não sou capaz. Eu tô Por pregando, que o outro retém os caras e eu não consigo reter ninguém? Entendi. Aí, porque a própria igreja que você assumir, ela tem essa filosofia de que ministério bem-sucedido é ministério que tem muita gente. Lê do engano. No Novo Testamento não conta para isso, não. Paulo morreu sozinho, pô. Se eu não me engano, é o Barreto que fala que a igreja ela é medida não pelo número de membros que vem, o vinde, mas pelos que vão. Os que vão. O id, né? Eu tenho essa consciência. Então, ou seja, a gente prega o vinde, mas não vinde ficar. Ele vai pregar venha e depois... Só que a gente não faz a segunda parte. São treinados, né? Venham e ficam. Entendi. E a questão da formação? Você falou que a questão da formação ajudou muito também a chegar a essa percepção, né? Ter esse a primeira formação ela é teológica. Essa aí eu não aprendi no seminário, eu não aprendi em casa com minha mãe. Minha mãe mesmo, com toda a dificuldade, fazia o culto pela manhã, aquele culto que a gente faz, como é que é o nome? Culto doméstico. Doméstico, entendi. E aquela criançada toda, hein? Todo mundo sentado em volta da mesa. Doido para comer o pão. Mas... tinha que esperar. Tinha que esperar. E ela falava, hoje é teu dia de ler a Bíblia. Legal. Hoje é teu dia de orar. A primeira formação é essa. E depois, quando vai entrando no ministério, a gente vai lendo e vai se aperfeiçoando, principalmente no Novo Testamento. Você vai vendo como é que é o comportamento de Jesus com as pessoas. Jesus, o comportamento dele com as pessoas é fantástico. Ele ontem, domingo, por exemplo, a Ana Líbia, uma ovelha minha, pregou lá na igreja, culto de gratidão, e ela pregou sobre os 10 leprosos. Ela disse que Jesus não agiu com maldade com os 9 que foram embora, que não reconheceram a bondade dele. Ele poderia mandar a lepra voltar, mas Jesus não age como agem os homens, ele age com misericórdia, graça e bondade. Amém, por isso, graças ela falou isso, cara, eu falei, meu Deus do céu, onde ela aprendeu isso? Verdade, muito bonito, né? Rapaz, que coisa espetacular. Humanamente falando, quando tem 9 pessoas na igreja que se monta um grupo e vai embora, não reconhecendo o trabalho, o que você dá vontade de fazer? 9 miseráveis. Dá vontade de matar esses caras, jogar pedra neles. Entendi. Jesus não fez isso. Ele é o mestre. Pedro e João, João e Tiago queriam descer fogo do céu para matar os samaritanos. Jesus chamou eles no canto e disse, vocês não sabem de que espírito eu sou? Eu não vim matar as pessoas, eu vim salvar as pessoas. É totalmente diferente. Se a gente parecesse um pouco mais com Jesus, muita coisa seria diferente. Olha, e eu acho que só ele basta. E assim, joga tudo fora. O que você falou é importante. Primeiro, a formação familiar. Fantástico. A base, né? E depois, a sua experiência com a Bíblia, com o próprio Cristo. Com Deus, coração. Nesse período aí da vocação e da conversão, e nesse dilema da briga de vai para Marrocos futebol, ou não vai, eu entrei no meu quarto com a Bíblia na mão e com os papéis do seminário. E pedi a Deus que tirasse todo o desejo que eu tinha pelo futebol e transformasse em conhecimento teológico. Aí. Eu não sei se eu tenho conhecimento teológico, mas Deus tirou o desejo que eu tinha. A humildade é algo que está muito bonito. É verdade. Eu considero você aqui na região, tranquilamente falando, porque você foi meu professor. De Novo Testamento, introdução e Novo Testamento. E dei aula, né? Um espetáculo. Com toda a propriedade, falando isso. Tem pessoas maravilhosas também que não é querendo dizer que você é melhor que os outros. Não. Eu estou falando a questão mesmo de conhecimento, de passar o conhecimento. Entendi. E eu tenho muita dificuldade, eu estou aprendendo isso. Eu obtenho muito conhecimento. Agora,
passar o conhecimento também é um dom. É um dom. É um dom é um e dom. precisa ser aperfeiçoado, precisa ser... Mas, assim, você nessa questão, principalmente do Novo Testamento, lembro que você pregou aqui na nossa consagração, lá em Atos. Foi em cima da hora, né? Em cima da hora e já estava na ponta da língua a palavra ali. Você pegou e trouxe aquela Bíblia sua enorme, Pequenininho, abri aqui no meio dos pastores. No meio dos pastores e Deus abençoou. Deus abençoou. E você falou algo interessante da questão da dificuldade de ser pastor. Uhum. E interessante que a Bíblia não esconde essas dificuldades da gente, né? Não. Que Paulo teve, que Timóteo teve, que os apóstolos tiveram. Aí minha pergunta para você é essa, que é, o que é para você ser pastor? Ser pastor, né, rapaz? Porque Visionário. Porque a gente fala que é um privilégio, tu fala que é um... Eu quero... O privilégio né? Uhum. Porque Deus não chamou todos para serem apóstolos. Nem todos para serem profetas. E nem todos para serem pastores. Deus chamou alguns. E dentro desse selecionamento, né, ele agiu com bondade e misericórdia conosco. Mas ser um pastor é ser um visionário. Por quê? Porque se você perguntar para um católico o que é um padre, o padre é aquele que ministra os elementos. O padre é aquele que ministra os elementos, né, da Eucaristia. Sim. É aquele que ministra o culto fúnebre, é aquele que ministra as missas. Eu não sou um sacerdote. O padre é um sacerdote. Sim, estou entendendo o raciocínio. Eu não sou um sacerdote. Eu posso fazer o casamento de algumas pessoas, eu posso Culto fúnebre. Eu posso pregar no culto fúnebre, ir lá e visitar a família, depois pregar, como tem feito isso ao longo do meu ministério. Eu posso pregar num casamento, sem problema nenhum. Mas no momento que a minha igreja me vê como isso, eu vou embora. Porque eu não sou um sacerdote, eu sou um visionário. O que dizer, por exemplo, do Noel? Tirei da vala, do buraco. Eu estava lembrando disso hoje. O que dizer do Noel, que era um biriteiro, um João Ninguém, um cachaceiro lá? A hora que ele veio para minhas mãos, eu vi o potencial e eu só fiz nada, eu não fiz absolutamente nada, eu só fiz aquilo que Deus mandou fazer, que era treiná-lo para trabalhar primeiro na igreja, depois abrir a visão para terminar o ensino médio. E ele se lembra, fui lá e dei o cheque para ele, vai lá e paga esse ensino médio, faz logo isso. Depois eu recomendei, mandei ele escolher o seminário que ele quisesse, o Niterói, o do Sul, onde quisesse. Ele escolheu, com todas as nossas dificuldades. Depois caminhamos para São Paulo e fizemos mestrado, cara, em teologia. Noel é doutor em teologia. Doutor em teologia. Mestre em psicanálise. Noel ministra grego no seminário, ministra hebraico. O campo da teologia sistemática o cara domina. Domina, é verdade. Eu estou mentindo. E agora parece que ele vai pegar o título juntamente comigo de PhD, se eu não me engano, no final do ano, pós-doutorado. Nós estamos produzindo primeiro os textos, né? Porque o pós-doutorado é aquele que produz textos. Uhum. Então, o texto que já estava escrito que eu ia lançar livre, então eu não vou nem lançar mais, fazer agora o pós-doutorado. Então, o visionário olha para o futuro, pô. O que vai acontecer? Vê um potencial e investe. E vê aonde ele pode chegar. Pode chegar. Então, quando você é um visionário, você não fica preso às questões periféricas comuns do dia a dia do ministério. Por quê? Um batismo, um membro da igreja pode fazer. Ministrar a ceia, um diácono pode fazer. Qualquer um pode fazer isso. Agora, ser visionário, não. É o que você recebeu de Deus que vai além. Entendi. Vai além das coisas exteriores. Ninguém vai conseguir entender. E essa é uma questão que eu ia até te perguntar, para a gente passar, né? Porque o Sinalizando o Reino é um ministério de jovens, né? Aqui da CIB. A juventude, com essa questão tecnológica, com essa facilidade... Muita coisa. Né? Porque a facilidade ela vem tanto para o bem quanto para o mal. Uhum. Porque para o bem ela te dá recursos para você pesquisar e você tem tudo hoje, muito fácil, ou ela te deixa acomodado. Ou seja, no mesmo nível que ela está
aberta para o bem, Isso. ela também está suscetível para o mal. Para o mal. Está, Que não é de uma forma, da melhor forma utilizada, né? tudo depende de quem vai utilizar. Quem vai utilizar, isso aí. É um recado para essa juventude, né? Que você teve essa base, né? Pessoas que contribuíram, né? E para a sua formação como homem, né? Como cidadão, depois como pastor, né? E as pessoas somaram isso para você e você tem feito isso também. Mas qual recado que você deixaria para essa juventude, essa molecada de hoje que não gosta de estudar, não quer nada com nada, que não gosta de ler, que tem uma dificuldade para a leitura danada, né? Isso. O que você falaria para essa? As pessoas falam que o problema do mal no mundo é a falta de educação, de erudição. E cita até o provérbio lá: eduque as crianças, não será preciso punir os homens. Isso aí. Uhum. Mostrando que parece que a educação é a solução do problema. Eu quero dizer que sou adepto da educação, mas quero mostrar que a educação não é a solução para o problema das pessoas. Porque pessoas bem eruditas e bem educadas e bem formadas cometem abortos. Atrocidades, né? Atrocidades. Sim, verdade. Pessoas bem formadas, né, são capazes de construir uma câmara de gás de Auschwitz. Foram engenheiros e médicos bem formados que construíram aquilo. Ou seja, a educação ela é fundamental, mas ela não é a solução. Ela é uma parte disso. Né? Agora, para o mundo secular, a educação ela é fundamental desde o berço. A criança recebe educação desde o berço, de como se proceder. Para você competir nesse mundo de competição, tanto da internet, da cibernética, de tudo isso aí que está das redes sociais, tudo isso aí, você realmente precisa ter preparo, né? Preparo. E eu digo para você que a juventude é o melhor tempo para você adquirir isso. Por quê? Porque é o tempo da oportunidade, é o tempo das decisões, é o tempo da escolha. Por isso que Eclesiastes vai dizer: jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. E o Eclesiastes também 11 vai dizer assim: de tudo que você tiver que fazer, você pode fazer todas as coisas, mas sabe, porém, que Deus vai te pedir juízo sobre isso, vai te pedir conta sobre isso. Então a juventude é esse tempo de oportunidade, é esse tempo de escolha, é esse tempo de decisões. Então, se você vai passar a vida, passe a vida estudando. Sim, boa. Passe a vida estudando. Eu estou com 57 anos e até hoje não parei de estudar. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Esse ano que vem agora, eu quero fazer direito. É mesmo, pastor? É um sonho. É um sonho antigo? É um sonho. Não sei se Deus vai me dar a saúde para isso. Mas eu tenho que colocar isso diante dele. Eu quero fazer direito. Para você ver, um cara com 57 podia parar. Já alcancei um certo nível, né? Um e tal, de conhecimento. De conhecimento. Né? De conhecimento, por que eu alcancei um certo nível de conhecimento? Sou formado em nível secundário em administração. Sou formado a nível de graduação em filosofia. Sou licenciado em filosofia. Sou formado em teologia. Sou mestre em teologia na área de antropologia. Sou pós-graduado na área de ciência da religião. Eu não vou falar dos cursos de liderança que fiz em São Paulo. Entendi. Então, quer dizer, eu acho que ainda falta muita coisa. Nunca é tarde para aprender, né? Não. A questão, eu achei interessante isso que você falou do... A gente tem a facilidade para obter o conhecimento. Né? Hoje, principalmente. Principalmente hoje, nas redes sociais. Puxa vida. Quem gosta de teologia, então, tem muita coisa boa. Muita coisa ruim também, mas tem muita coisa boa. Mas o que eu percebo também... você obtém o conhecimento, vira um erudito, né? E muitas das vezes falta a prática desse conhecimento. Está entendendo? Isso. Ou seja, eu só acumulo o conhecimento, mas não transformo esse conhecimento em algo prático e vamos trazer para dentro da igreja, né? Algo que seja para abençoar alguém, um próximo. Isso, você apenas retém o conhecimento. Ela se torna um arrogante com conhecimento, né? E a Bíblia vai Isso mostrar é em N textos que tudo aquilo que você não divide
você perde. Tudo que você não divide, você perde. O segredo do ser bem-sucedido em todas as áreas é você dar um pouco, compartilhar o que você tem. Seja conhecimento, seja dinheiro, seja poder, seja bens materiais. Tempo. Né? Você tem que compartilhar. A gente está compartilhando tempo aqui. Isso. Quantas pessoas estão sendo edificadas agora? Verdade. Isso é muito legal. Então, já falou da questão do seu chamado ministerial. Então, eu ia te perguntar a respeito do Evangelho. Do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas, né? As boas novas do Evangelho. Do Evangelho de Jesus Cristo. Fomos alcançados por essas boas novas. As boas novas só podem vir de Cristo. Boas novas. Uma pergunta para você. Pode falar. Particular. Não tá no script, não. Existe outro Evangelho sendo pregado hoje no Brasil? Paulo disse que havia um Evangelho lá em Gálatas. Né? Ele diz que aqueles caras deveriam considerar-se anátema, ou seja, condenado por Deus por causa do Evangelho, que eles queriam colocar o Evangelho legalista, judaico, dentro do Evangelho. Porque o Evangelho, quando surgiu, ele surgiu num campo já minado por outras propostas. Verdade. Então, para ele provar que ele era Evangelho, essência de Deus, coisas novas de Deus, ele teve que sobreviver em meio essas várias tradições, religiões, e tanto que ele sobreviveu que as outras praticamente ficaram anuladas e só o Evangelho de Cristo floresceu. Que o verdadeiro Evangelho, né? O verdadeiro Evangelho é que vai prevalecer. Isso é muito legal. Essas boas novas de Jesus Cristo. Eu fiz essa pergunta, né, trazendo para o nosso contexto do Evangelho no Brasil, falando do Brasil, no nosso contexto, né? Às vezes uma confusão, né, teológica, de entendimento, às vezes até brigas doutrinárias desnecessárias, né? Divisão de igreja por causa dessas questões teológicas do Evangelho. Porque uma igreja acha que a pregação do Evangelho é da forma que ela está pregando. E até a nível de erudição teológica, de conhecimento teológico. Entendi. E quando você olha, por exemplo, por isso quando o indivíduo sai da igreja e vai para um seminário, ele olha assim e fala assim, caramba, não sabia nada disso. Crise. Entra numa crise danada. E agora ele vai ter que se definir. Vai ficando aí que essa crise vai passar. Tá? Aí chega na igreja e quer combater todo mundo. Não precisa combater ninguém, porque todo mundo você estava igual a todo mundo. A diferença é que você agora está adquirindo um pouco mais de conhecimento e a sua visão abriu. Sim. O Evangelho, ele abre os olhos. Ele desamarra, desata os nós. Essa palavra é muito bonita. Isso, ele desata os nós. Os nós criados pela tradição, pela cultura, pela tradição familiar. Aquelas questões que você já carrega desde... Claro, até mesmo pela influência daqueles que nos quando os portugueses vieram para o Brasil, que nos colonizaram. Entendi. Que está enraizado, né? E claro, junto com a colonização veio o bojo da cultura religiosa, da cultura filosófica. Então nós também fomos atingidos por esse mundo. Porque se não fosse o Evangelho de Cristo, nós seríamos do Evangelho que veio de Portugal, o Evangelho católico, ou o que veio dos Estados Unidos. Mas o Evangelho de Cristo, ele que vai abrir seus olhos, que vai desatar esses nós. Então, por exemplo, os evangelhos, eles estão muito intrínsecos junto com a questão da cultura. Entendi. Que você recebeu. Né? Por exemplo, você antigamente, quando o pastor entrava no templo, todo mundo ficava de pé. Você não podia ver um pastor subir no púlpito sem terno e gravata. Essa tradição é uma tradição recebida dos americanos. Cultural. Cultural. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, né, os primeiros professores foram os jesuítas. Eles tentaram catequizar os índios. Só que os índios não aceitavam, porque como ia viver fora da sua cultura? Então começaram a se suicidar. Totalmente oposto, né? Porque uma causa do suicídio é o sentimento de não fazer parte. Os índios não fazem parte dessa cultura. Tirou o índio da cultura dele, ele morre. Entendi. O negro, então, tomou o lugar do índio. Os portugueses tentaram, então, catequizar os negros. E os negros, então, africanos, eles aceitaram isso aparentemente. Passado com o tempo, então, depois dos trabalhos nas fazendas, à noite, os senhores feudais estavam lá, nas suas fazendas, e ouviam lá, nas senzalas, o toque do atabaque, os cânticos da África,
a cultura afro, né? A religião afro. Ou seja, não conseguiu tirar isso dele. E isso, por que não conseguiram? Porque ninguém consegue tirar a religião do outro por decreto, por ordem. Por imposição. Isso, por imposição. Entendi. Ou seja, ele é um evangelho que ele é libertador. Isso. Por completo. Por completo. Ele não é opressor. Ele é libertador. Isso é muito... E a gente precisa entender isso. Por exemplo, se você procurar a maioria dos negros no Brasil, eles estão nas religiões pentecostais. Por quê, pastor? Porque nós, negros, somos afrodescendentes. A nossa religião é africana, pô. O que é a religião africana? O candomblé, o espiritismo. Os mesmos elementos que tinha nos nossos cultos afros estão dentro das igrejas evangélicas. Por isso que você me perguntou, existe um outro evangelho? Aí o que me leva para lá? É a identificação com esses elementos dos cultos afros. Entendi. Ou seja, uma identidade. Como é que o cara vai fazer esse discernimento? Conhecimento teológico profundo. Que vai abrir os olhos e libertar total. É o filtro dele. Entendi. Se ele não tiver conhecimento teológico profundo, ele vai continuar. Entendi. Vai se libertar totalmente dessa cultura religiosa. Tá... Muito bem. Eu não estou dizendo que eles estão errados, não. Não estão certos. Eu estou dando aqui uma palhinha. Sim. Porque a Bíblia é o filtro. Se você não tiver... A Bíblia é o filtro. Você vai para a faculdade, a Bíblia é o filtro. Eu estava fazendo psicologia na Estácio e uma professora de ciência da religião botou no quadro lá assim: todo conhecimento tem que passar pelo campo da observação. Sala com 70 alunos, pô. Caramba. O que é isso? Onde ela quer chegar? Todo conhecimento tem que passar pelo campo da observação. Ué, para aí. Eu perguntei, o que é isso, professora? Aí o Paulo dos nossos tempos... Eu perguntei para a professora, conhecimento só é aquilo que é experimental, laboratorial? Ela falou, sim. Aí estava entrando um cheiro de comida pela janela. Sim. Era carne de porco, carne de suíno, delicioso, a gente morrendo de fome de manhã nas aulas. Professora, que cheiro é esse? Olha só, cara. Ela falou, isso é cheiro de carne de porco, carne de suína. Eu falei, como é que a senhora sabe? Ela falou, eu sei por causa do conhecimento empírico. Já. Ou seja, conhecimento através dos sentidos. Uhum. Mas a senhora experimentou? Não. Então não tem que ser experimental. Entendi. Tem conhecimento que vai muito além dos nossos sentidos, pô. Por exemplo, há um conhecimento que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Atentamos nós não para as coisas que vemos, mas para as coisas que não vemos. Porque as coisas que vemos são passageiras e as coisas que não vemos são eternas. Paulo está dizendo de um conhecimento que o mundo não tem. Que é o conhecimento que transcende a essa realidade. O que seria de nós se não fosse a Bíblia? Seríamos vítimas e reféns de filosofias religiosas e culturais que estão sobre nós através de uma cultura. Se você não tiver o filtro da teologia bíblica do Novo Testamento, você vai ficar refém, mesmo sendo membro de uma igreja. E aí você entende a dimensão daquela palavra de Jesus: conhecereis a verdade. E a verdade os libertará. Aí, Paulo também teve um problema desse lá em Colossenses, né? Isso. Chegou lá em Colossenses também, várias filosofias tentando acrescentar, ou misturar. Capítulo 2. Capítulo 2, né? Que vai falar ali da supremacia de Cristo, e Cristo é a centralidade da igreja, o cabeça da igreja. Cabeça da igreja. Então, assim, ele é a imagem do Deus invisível. Ele vai dizer até que você não deve deixar ser presa por vãs sutileza ou filosofias inúteis. Né? Que se baseiam em fábulas humanas. Ele arrebenta. Para você ver como que... Porque a realidade é Cristo. É isso aí. Como você vê que a Bíblia é tão atual. Não, e Cristo. Ninguém transcende Cristo. Não tem como. Não tem como. Muito bonito isso. Se não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos cegos, estaríamos surdos, estaríamos continuando sendo levados por essas coisas que estão intrínsecas em todas as culturas. Por isso que o mundo odeia Cristo, porque quando o evangelho, que você me perguntou, chega, as coisas são desvendadas. Paulo em Éfeso, poxa, lá
na capital de Éfeso. Templo da deusa Diana. Venda de nichos, de miniaturas do templo, que dava uma grande economia. Quando Paulo prega o evangelho, ele esquema os livros de feitiçaria, joga os nichos fora, porque chegou as boas novas. Ele arruma um problema sério, né? Que tem que ter consequência, né? Tem consequência. Ninguém vai querer sair perdendo. O evangelho de Jesus Cristo, ele é altamente libertador em todas as dimensões da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Pegou essa aula aí? Pegou a visão? Vamos fazer, cara. A turma tá linda lá em Rio Bonito. Não, assim, estudar teologia, até a gente teve Sinalizando o Reino aqui, o último agora, a gente fez uma mensagem compartilhada, eu e a Roberta. E aí a gente pegou os 4 pilares da teologia, né? Criação, queda, Meu Deus. redenção e consumação. Dividimos ali e falou assim. Aí no final a gente falou, tá vendo? Isso é teologia. Teologia linda e bem elaborada. Básica. Sistematizada. Sistematizada. E assim, às vezes a gente cria um bloqueio, quando fala assim, eu vou estudar teologia, mas estudar a Bíblia, conhecer Deus, no que Ele se permite ser conhecido através da palavra. Fantástico. Da revelação. Fantástico. É fantástico. Então, quando você para falar, principalmente de Paulo, eu considero Hamilton como se fosse o apóstolo Paulo dos nossos tempos aqui, da nossa... Falar sobre Paulo é falar sobre um visionário, o grande pastor visionário. Né? E é um personagem que você mais... depois de Jesus. Depois de Jesus você tem mais admiração, assim, que você gosta? Depois de Jesus. É lógico que existe muita controvérsia e muitas confusões em relação a Paulo e Jesus, né? Porque existe a questão do Jesus histórico, né, e do Jesus transcendente. Né? Para muitos, para Paulo, por exemplo, o interessante é o Jesus transcendente, Jesus da fé, porque ele não conviveu com o Jesus terreno. Sim. Então, existe uma briga tremenda na teologia dos grandes teólogos de que as igrejas primitivas receberam primeiro o evangelho de Paulo, as cartas de Paulo, que Paulo aponta sempre para o futuro, não para as coisas imediatas. Eles questionando, né? Entendi. E o evangelho de Jesus não é para coisa imediata. Jesus, o cara está cego, cura agora. Entendi. O cara está com fome, dá comida agora. Então, eles falam que o evangelho de Jesus vai chegar bem mais tarde, quando Paulo já tinha doutrinado todas as igrejas. E isso atrapalhou muito o andamento do evangelho no mundo. Que as igrejas ficaram muito doutrinárias e fecharam a porta para muitas pessoas de qual Jesus não deixaria do lado de fora. Entendi. Entendeu? Entendi. Então existe uma controvérsia, quem sabe outro dia a gente debater essa questão. É um assunto bom isso aí. Tá? Por que os dois não podem estar juntos? Isso, esse é um problema. Né? Por que, né? Interessante. Tá? Vai pegando esses ganchos aí, porque depois, quem sabe aí, debate eu, você, Noel aqui, Alexandre. Opa, quem sabe? Um trio. Pesado, hein? É pesado, é uma coisa interessante. Cheguei a ficar... voltando aqui um pouquinho para a sua trajetória, eu coloquei aqui, nessa caminhada, se você passou por alguma dificuldade, algum deserto, que você queira compartilhar, como é que foi esse momento, e aí fique à vontade para falar em relação... O primeiro deserto que eu passei foi o deserto da infância, né? Quando meu pai morreu, eu tinha 5 anos de nascido. E uma criança sem pai, pede o referencial. E meu pai trabalhava na prefeitura e até sair a questão do INSS dele, da aposentadoria, da pensão da minha mãe. A gente passou muita necessidade, mas fomos acolhidos por muita gente. Que bom, mas a gente passou necessidade das coisas, dos víveres mais básicos que você possa imaginar. Às vezes era um pedaço de frango para dividir para todo mundo. Então, às vezes a comida era uma panela de banana cozida. Para todo mundo. Para todo mundo. Isso perdurou durante muito tempo. Para todo mundo que a gente fala, gente. Você que chegou depois aí, 14. 14 irmãos. 15 com a sua Fora os agregados. E tinha agregado. Tinha mais uns 4 agregados. O Wilson, Isael, tem uma irmã de criação chamada Vilma, que mora em Friburgo. Tinha um monte. Porque a gente sempre carregou... Praticamente é uma comunidade, né? A gente sempre carregou muita gente. A nossa casa, quando a gente saiu do Fonseca, por exemplo, que a gente veio embora, nossa casa parou de ser o centro de encontro das pessoas. A gente veio embora, nossos amigos entraram nas drogas e foi muito triste isso. Entendi. Muita dificuldade mesmo financeira. Esse foi talvez o maior deserto que nós passamos. Depois, outra tribulação que nós passamos foi a questão da morte da nossa irmã Marli, uma das irmãs, a segunda irmã mais velha,
e que nos ajudava muito, trabalhava de empregada doméstica e comprava caderno, lápis para a gente poder estudar. Que legal. Ela sofreu um acidente de carro, ela morreu, deu gangrena na perna, foi muito triste para a gente. Acho que isso, se não me engano, 1984, alguma coisa, eu tinha 18, 19 anos. Foi muito difícil, muito difícil. Mas de tudo isso, deserto e tribulações, eu sempre me baseei no Salmo 66, verso 10 e 11, que diz: ó tu, Senhor, tem nos provado, nos refinaste como se refina a prata e o ouro. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo, provação, e passamos pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Amém. Segurando. Deus nunca nos desamparou. As mãos de Deus sempre estavam estendidas. Absoluta certeza. Não só estendidas, mas abertas e cuidando, né? Absoluta certeza disso. Deus sempre cuidou de nós. Sempre cuidou. E hoje você tem os seus irmãos, pastores, né? Pastores, Aécio é o primeiro. Aécio é o primeiro, é o master, né? Para primogênito dos pastores. Aécio é fantástico, o primogênito dos pastores. Aécio é espetacular, né? Preciso dizer. Eu vou deixar publicamente aqui um convite para ele. Pra ele vir manda ele vir, traz ele aqui. Espetacular, Aécio é espetacular. César. Já foi depois de Aécio fui eu. Depois o César, que pastoreia a Igreja Batista do Aeroporto em Macaé. Milton, que é Jurujuba. Gente boa demais. A Lourdes, que é pastora também da Igreja Assembleia, é minha irmã. E temos o Valdizinho, que é meu sobrinho, que é pastor da segunda igreja de Carapebus. O Wallace, que é pastor de uma igreja de Macaé, eu não me lembro o nome. Temos uma galera que vem atrás. A família pastoral, né? A família pastoral. Aí você falou uma frase no início que eu achei muito legal. Deus conduziu a gente, quando é família, mesmo a gente, humanamente falando, tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. A gente tinha tudo para dar errado. Ladrão, tudo. Revoltado, lado revoltado, do lado perverso. Do perverso da vida. Do lado perverso da vida. Mas o Senhor esteve conosco. E completando o propósito dele na vida de cada um. Agora eu quero dizer, dentro dessa palavra nossa, fica à vontade. É uma frase que eu quero deixar aqui de efeito. Por trás de todo sucesso, de toda pessoa bem-sucedida, existe uma história de superação. Se não houver história de superação por trás, e o indivíduo chega no pódio, ele não vai saber o que fazer com o pódio. É necessário passar pela via cruzes, é necessário passar pelo sofrimento para depois vir a glória, vir o sucesso. Então por trás da nossa vida é uma história de superação. Então não se escandalize se você nos vê num pódio ainda mais alto. Não se escandalize, porque é isso que Deus preparou para mim, para o Aécio, para o César, para o Milton, para todos aqueles que andam com a gente. Tá? E nós estamos dispostos, depois que Deus nos colocar nesse pódio, que eu tenho certeza que vai chegar, compartilhar com todos, nossa rede de amigos, de parentes, de pessoas que estão lá atrás. Amém. Eu ouvi uma frase interessante que faz todo sentido, que todo sofrimento, toda dor é pedagógica. É pedagógica. Pedagógica. Aprendemos muito. Aprende, né? E é o que você falou interessante. Muitas pessoas que não passaram por esse tipo de situações, né, na vida, quando a conquistam, não sabem nem como comemorar, compartilhar. Não sabe, até perde mais rápido, porque não tem estrutura psicológica para lidar com o sucesso. Não tem. Quando você fala sobre essa questão aí, é importante passar por essa questão do sofrimento. Não sou nenhum masoquista, né, de forma nenhuma, mas entendo que o sofrimento tem uma função tremenda na nossa vida. O sofrimento pode ter um resultado positivo se a ele nós reagirmos de forma positiva. Eu estava conversando com minha filhinha Sofia, de 9 anos, foi semana passada. No mês passado ela entrou de férias, ficou 15 dias de férias, tem uma coleguinha dela que brinca muito com ela lá, uma família assim muito legal, de pastores e tal, mas crianças têm sempre suas dificuldades umas com as outras. E minha filhinha é muito dada. Aí essa coleguinha veio uma prima dela de longe, brincou durante 15 dias, não ligou para minha filha, não chamou para brincar, para conhecer a prima. E até maltratou ela lá o dia que ela foi lá, falando que ela tinha inveja lá das coisas dela lá. Mas são amiguinhas mesmo. Aí ela me contou. Eu falei, beleza, tranquilo. Aí a amiguinha, a sobrinha foi embora, a prima foi embora. E aí na semana passada essa coleguinha ligou para ela chamando para brincar lá na casa. Aí Sofia veio perguntar se eu podia, né?
se ela podia. Falei, claro que você pode, mas deixa o papai falar uma coisa para você. Não deveria, mas o papai também não vai te proibir de brincar, porque isso é a família cristã. Mas guarda bem, ela vai voltar a falar as mesmas coisas para você e agir da mesma forma. Aí Sofia me perguntou, por que, papai? Eu falei, porque ela não foi punida, não teve castigo. E quando a gente comete alguma coisa de errado e não tem castigo, a gente volta a fazer a mesma coisa com a mesma facilidade. Uhum. Quando falei para a Sofia, quando não tem dor, não tem cura. Quando não doía, não tem cura. Aí usei lá uns textos bíblicos para ela, aí ela entendeu. Falei, você pode brincar, mas fique sabendo, ela vai voltar a repetir tudo de novo. Tá? Faz sentido. Quando não tem dor, não tem cura, você não muda. Tem que doer. Tem que ter um momento para você refletir Isso. naquilo ali. Eu tô lendo um livro do Augusto Nicodemos, e um capítulo que ele fala que o título do capítulo é assim, adoeci, e agora? E ele fala a dificuldade que muitos cristãos têm, muitos pastores principalmente, de não aceitar o sofrimento do crente, né? Dizendo que isso, aí ele joga, né, biblicamente falando, mostra os exemplos de homens de Deus, apóstolos que passaram por doenças, por dificuldade, por sofrimento, perseveraram e não foram isentos do sofrimento porque tinham uma fé em Cristo. A fé não nos isenta disso. E ele falou, isso é muito tranquilo, não entra em crise com isso. É claro. Aí foi essa questão porque o sofrimento ele vai produzir... Isso, tudo depende da forma que você reage a ele. Vai produzir o seu caráter. Tudo depende da forma que você vai reagir. Essa é a questão, positivo ou negativamente. Isso. Vou lutar ou vou sucumbir? Vou lutar e vou atravessar, vou caminhar. Né? E a gente ainda tem mais um elemento, vamos botar um elemento, né? Que é a fé, né? Porque o ímpio, ele passa pela dificuldade, passa pelo sofrimento, sem a questão da fé, muitas das vezes. Por isso que eles se desesperam. Isso, por isso que desesperam. E tentam se apegar a qualquer coisa, porque não tem um conhecimento maior, que é o Supremo de Cristo. Então nós passamos pelo sofrimento sabendo que não passamos por ele sozinhos. E não importa o que vai acontecer conosco no sofrimento, o que importa é que ele está conosco. Isso aí. A Bíblia diz no Salmo 23, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não o quê? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é a nossa segurança, né? Nossa segurança. Entendeu? O importante não é o sofrimento, o importante é o que ele vai produzir em mim. E nessa pandemia... Como que eu vou sair dele? E nesse período de pandemia isso ficou muito mais evidente, né? É mais evidente e isso vai produzir muita coisa nos cristãos, né? Eu creio para mim que isso seja um filtro. Quem é e quem não é. Eu já ouvi isso. Você pode ficar tranquilo que aqueles que vão embora da igreja não precisam nem ir atrás deles, não. Porque, rapaz, tem que haver uma aprovação maior. A vida cristã, a vida dos nossos membros de igreja, se tornaram muito superficiais. Cristo não é mais o bem maior, não, para eles, não. Cristo, vamos dizer assim, eu vou até usar uma palavra meio forte, né? Cristo é um meio. Um meio. O evangelho que você falou... Isso quando tem um outro evangelho? Tem. Eles querem Cristo para chegar a um... Isso quando tem Cristo, né? Quando tem Cristo. Quando tem, porque muitas vezes nem Cristo está, nem o meio. Assim, é uma realidade... essa questão que você falou, achei até forte, né, falar isso, mas é uma realidade. A separação, quem continua sendo. E quem não nunca foi. E o lindo de tudo isso, que eu e você não estamos aqui para julgar, as coisas acontecem. Sim. Ouviu? As coisas acontecem. Há uma leitura clara do Novo Testamento, que no capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 57, se eu não me engano, Jesus diz que o reino dos céus será como um pescador que lança a rede ao mar e quando puxa traz todas as espécies de peixes. Misturado. Aí o que os pescadores fazem? Separa os bons. Jesus olha para os pescadores e fala assim, para os apóstolos, fala, no meu reino não será assim. Os anjos aqui farão. Então, cara, não tem como você querer selecionar aqueles que prestam e aqueles que não prestam. O que eu faço? Eu toco o ministério. Os que ficam são. Os que vão com Cristo, amém. Mas os que vão para o mundo são aqueles que
não foram chamados, não foram vocacionados para essa, Escolhidos, né? escolhidos para essa missão, que é pregar o Evangelho. E isso gera um equilíbrio e uma paz no nosso coração. Eu gosto mais da paz e do equilíbrio. paz. Porque você não é responsável por eles. Você não é responsável, é Deus que faz selecionamento. Entendi, O que importa é você ter consciência da missão. Você está fazendo a sua parte. Isso aí. A sua contribuição no reino. Isso me dá paz no coração. Porque muitas das vezes, né, a gente para de fazer aquilo que Deus tem nos vocacionado justamente por causa dessa culpa. Culpa, porque a igreja e o meio evangélico coloca em você uma responsabilidade que a Bíblia não ratifica. Não, vou dar um exemplo aqui bem prático, aqui até no nosso podcast, né, o David? É um projeto que a gente começou aqui na igreja e às vezes a gente fica muito preocupado com questão de visualizações. Né? Quantas pessoas vão assistir. É a mesma coisa que a questão pastoral, né? Mas é a questão de quando a gente tem um entendimento que a gente está fazendo a nossa parte para o reino, para somar, para acrescentar, uma pessoa que for ver e ouvir você hoje, amém, vai ser abençoada. Isso é lindo. Você olha para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 19, aqueles que foram pregando, foram dispersos por causa da morte de Estevão, eles iam Síria, Fenícia, Chipre, pregando o Evangelho. Né? Se você olhar o texto, ele não tem nome. Pô. Não importava para quem. Isso aí. É porque às vezes a gente tem muita visão micro das coisas, né? É micro e outra coisa. Às vezes a gente quer inflar o ego. Isso aí. O título. Para Deus não importa. O número para Ele não importa. Porque às vezes as coisas espirituais, elas acontecem sem a gente perceber. É o Espírito Santo que faz, né? Faz. Então, quando eu falo que a gente tem a visão micro, é porque é a visão humana. Quando a gente abre a visão e olha, amplia, macro, a gente olha assim, isso é reino. É totalmente diferente. Isso. Eu tenho um pastor que eu consagrei, que hoje é pastor de uma igreja evangélica não batista. Pô. No passado, ele falou para mim assim, Hamilton, eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu ministro numa igreja aqui, dou aula, um projeto social, numa igreja presbiteriana. E como, lá no Cosme Velho. E como não tem mais pastor, a igreja me convidou para ser pastor dela. Você assina embaixo? Está assinado. Você foi preparado para o reino. Você não tem necessariamente ser pastor batista. Não tem placa. Não tem, rapaz. Placa. Os títulos nos atrapalham. A casa mais humilde é onde você é melhor recebido. Pô. Verdade. E eu ainda estou, por exemplo, essa questão de pastor, né? Vou ter um papo pastoral aqui. Eu estou aproveitando para fazer um gabinete. Aconselhamento, né? Porque às vezes você fala assim, igual a Roberta nessa pregação de sábado, falou assim, eu chamo o Rafael, gente, não é falta de respeito, de honra. Não. Mas porque ele é meu amigo, a gente tem essa intimidade, mas eu não me acostumei ainda com essa ideia de pastor. Esse PR na frente, ele, muitas das vezes, se a gente não ter cuidado, gera um peso. Atrapalha. Não que a gente não está isento, não está querendo se isentar da responsabilidade, do chamado, da vocação. Mas muitas das vezes isso cria um bloqueio nas pessoas. Isso. Distanciamento. Distanciamento. As pessoas ficam mais com medo de chegar. Isso. Eu acho que as coisas precisam ser naturais. Né? Uma palavra muito bonita que a gente tem ouvido muito nessa geração, né? Quem fala muito essa palavra é o pastor Carlito Paz, igreja da cidade, né? A igreja orgânica, né? O evangélico mais orgânico, natural, sem forçação de barra. Meu Deus do né? céu. Ser um cristão hoje que as pessoas olham para você e sentem realmente prazer em estar com você. De você convidá-lo para as pessoas assim, falar assim, eu vou porque eu conheço ele dia a dia, eu sei que isso é orgânico, né? Isso. Algo que não é muito forçado, algo natural. E eu acho muito bonito isso. Maravilhoso, pois quem dera que fosse tudo tão espontâneo assim. Mas só pode ter isso a partir do entendimento, né? O entendimento correto do Evangelho, da palavra. Saber o que é Evangelho. A gente pode falar aqui 2, 3 horas. Não vai acabar não. A gente vai parar. Não, a gente vai sempre tem rodar. Tem muito assunto aí. Não, e vai parar aqui. Na Bíblia. Na Bíblia. No conhecimento adquirido e aplicado. Que o Tiago vai falar. Não adianta você obter conhecimento e você não aplicar. A aplicação é importantíssima.
para a gente ir para o final, vou fazer um bate-volta rapidinho. Nem anotei aqui as palavras, vou falar de cabeça. Tá. E aí você fala com uma frase ou uma palavra, né? Falar aqui, tá pegando lá do início, que legal assim. Vou falar vou começar pela sua base, sua mãe. A minha mãe. Muito bem. Eu peguei pesado já, né? Esses dias eu preguei um sermão lá sobre o rei Josias, né? Que foi um dos maiores reis de Israel. Aí eu mostrei o pai dele e o avô. Quem sabe o dia eu vou vir pregar esse sermão aqui. Uma lição de vida foi o tema do sermão. O avô, o pai não valeu nada, foi uma praga, que foi Amon. E o avô Manassés não valeram absolutamente nada. Falei, então, quem corroborou para que ele fosse um excelente rei? A mãe. A mãe. A mãe, o caráter da mãe. Foi o fundamento ali. Isso, na falha do pai, o caráter da mãe é que vai valer muito. A minha mãe é algo espetacular, maravilhoso. Está com 94 anos, está velhinha já, sentadinha. Né? Infelizmente, vai ter um dia que a gente vai ter que deixar, ela vai ter que ter separação. Né? Mas, se não fosse a nossa mãe, guiada por Deus, se fosse o meu pai que estivesse vivo e minha mãe que tivesse morrido, a nossa história seria outra. Talvez uma história triste. Entendi. Tamanha a influência da nossa mãe na nossa vida. Tamanha. Muita gratidão. Muita gratidão. Eu chego lá e ainda beijo o nariz dela, beijo a orelha, e às vezes ela nem me reconhece mais. Então, por exemplo, o César, quando morava lá, dormia com ela, depois eu dormia com ela. Ela já ainda nova, bonitona. Depois Sônia. Aí depois agora o Maxwell estava lá em casa, dormia com ela. Uma quantidade de filhos, né? Dormia com ela porque revezamento. A gente reconhece. Sim, essa importância dela na vida de você. A influência da nossa mãe na nossa vida vai permanecer para frente. Agora, eu peço a Deus que uma herança dela, uma genética dela esteja em nós. A saúde, a fé que nós herdamos dela. E o caráter. Nessa trajetória toda, muitas pessoas e mercados Deus levantou para nos ajudar a fazer compra e pagar no final do mês. Minha mãe não ficou devendo ninguém. Ou seja, tinha um zelo pelo nome, caráter, né? E eu tive com um homem chamado Lourival de Silva Jardim, morreu há pouco tempo. Ele tinha naquela época a gente chamava de venda, não era supermercado. Vai lá, anota na venda lá. Aí nós estávamos passando lá e o Arnaldo, meu irmão, fomos na casa dele, antes dele morrer agora. E ele falou, vocês são filhos de Amélia. Quero dizer uma coisa para vocês. Sua mãe não ficou me devendo nada. E como é bom ver isso, hein? Isso gera um orgulho, né? Uma satisfação, uma gratidão. Irmã Amélia. Aí eu acredito naquela música, Amélia, que era mulher de verdade. Eu acredito naquela música. Minha mãe foi Amélia. Show bonito. Primeira igreja batista, Borei. Para minha paixão, né? Foi a minha paixão. A igreja que me vocacionou, que despertou a minha vocação, que me recomendou para o seminário e que me sustentou no seminário. A minha paixão foi Itaboraí. Itaboraí foi minha paixão. Contribuição enorme. Por trás de nós tem que ter pessoas ou instituições de relevância, de importância. Amém. Seus irmãos e suas irmãs. Falou da mãe, né? Nada justo como falar dessa galera. Os meus irmãos são espetaculares. Essa gangue aí. A gangue. A gangue. Aí esse é o chefe. Esse é o chefe? César é o capanga. Meus irmãos são espetaculares, maravilhosos. Aécio é fantástico, Milton, espetacular, César, maravilhoso, Arnaldo, Greik, né? Gico, meu irmão mais velho, que eu falei que era um craque de bola, que hoje é crente da Assembleia de Deus.
Esse irmão meu, mais velho meu, foi criado na igreja também, só que ele saiu mais cedo para trabalhar. Pô, praticamente quando vocês eram mais novos, vocês tinham um time de futebol No pronto, né? futebol, era um time Chegou o time aí da família Duarte. E era um timaço, era um timaço. Ainda tinha de fora Só ainda. tinha craque na minha casa, cracaço. E esse irmão mais velho meu, foi pra vida, né? Viveu na vida e tal, trabalhou e tal. Aí eu tenho um irmão de criação que uma vez o ônibus desse tribos lá em Seu Jardim bateu nele quando a gente veio da casa dos nossos parentes lá. Ele estava meio bêbado, o Wilson, irmão de criação. E ele foi uma batida muito feia, né? Aí levaram ele para o hospital de Rio Bonito. Na época, não o hospital da Cevaga, mas aquela clínica. Não lembro. Uma clínica que tem lá. E eu falei para meu irmão, aí meu irmão fez uma promessa a Deus, falou: Deus, se o Senhor salvar o Wilson, eu vou servi-lo. Aí o tempo passaram 10, 15 anos, Deus salvou o Wilson, hoje o Wilson é casado, tem a vida dele lá. Aí um dia eu estava com meu irmão Alberto, trabalhando com ele, eu falei: Geco, você se lembra, o apelido dele é Geco, sabe? Você se lembra de uma promessa que você fez a Deus? Ele falou: qual foi? Lá em Seu Jardim, quando o ônibus pegou o Wilson. Qual foi a promessa que você fez a Deus? Ele falou: não me lembro. Eu falei: você falou com Deus, se o Wilson ficasse bom, você entregaria a sua vida para ele. Aí ele lembrou. Foi verdade. Meu irmão Wilson é um crente maravilhoso, cara. Entregou a vida para Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Uma experiência tremenda essa de Geco, meu irmão mais velho. Meus irmãos são espetaculares, meus sobrinhos são legais pra caramba. Família abençoada, minhas né? irmãs Lourdes e Maria Vilma são as únicas que estão vivas, são espetaculares. Adoro todos eles. Tenho até medo de morrer e não poder realizar os sonhos que Deus colocou no meu coração para eles. Amém. Eu não coloquei aqui, eu ia perguntar, mas eu vou colocar nessa agora do bate-volta. Política. Política. Não tem como viver sem não. Você teve uma experiência aí, né? Agora... Eu tive uma experiência como vereador, candidato a vereador, mas num período muito complicado, que foi o período de pandemia. Até porque de tudo que realizei em Rio Bonito, eu poderia ganhar a eleição de olho fechado. Mas a gente entende que não é assim. A eleição no Brasil, por causa da falta de educação, antigamente nas escolas a gente tinha moral cívica, que era noções de política no colégio. Entendi. Tiraram isso. Então, na verdade, o eleitor, o cara passa 4 anos com fome, o vereador mal intencionado vai lá e compra o voto dele, então quem tem dinheiro é que realmente se elege. Mas não tem como o cristão deixar de se envolver com a política, porque depois você não vai reclamar. Entendi. De que o ímpio é que assume o poder, quando na verdade quem tinha que estar no poder era aqueles que têm consciência, né, de divisão, de generosidade. Uma cosmovisão cristã. Uma cosmovisão cristã. Entendi. Tá? Então não tem como. O cristão tem que se envolver, a igreja deve apoiar, não as ideias perversas, mas apoiar o projeto que o cristão tem para se envolver na política. Eu, por exemplo, na política tem projeto. Entendi. Eu tenho uma ONG que funciona, de 2010 para cá, quantas crianças estudaram, quantas crianças participaram de campeonatos de lutas, judô, jiu-jitsu, taekwondo, quantos reforços escolares, quantos cursos técnicos, quantos passaram pela minha mão lá na ONG e aprenderam violão, teclado, aprenderam bateria. Então eu tenho um trabalho formado. Uma contribuição social, né? Independentemente se eles votaram ou não, eu tenho uma contribuição e não vou deixar de fazer o projeto que agora volta, agora com o período da pandemia está passando, volta agora no final de agosto, não vou deixar de fazer porque eles não votaram em mim. Entendi. Não quero nem saber. Essa parte social também ali é muito forte, muito forte, eu fiz muito. Graças a Deus. Muito. Igreja Batista Boa Esperança. Pastoreia. A igreja que foi louca, né? Me convidou para pastorear ela quando eu era solteiro. A igreja. Uma igreja visionária. Uma igreja que não é grande, né? Uma igreja que já foi muito bem maior, agora por causa da pandemia a igreja não é grande, mas entendo que o grupo de irmãos que está lá é o grupo que Deus me deu para ministrar. E é o grupo de irmãos que eu amo. Amém. Não pretendo pastorear outra igreja, só se Deus falar muito forte aqui no meu ouvido, até porque eu já estou caminhando para me ausentar do ministério e colocar um pastor lá e ser membro da igreja. Não vou me meter em nada, vou estar lá domingo no culto, entregar meu dízimo, estou falando sério. Mas é por causa do amor, da paixão que eu tenho por aqueles irmãos lá. Porque ali eu namorei, ali eu casei, noivei, ali eu casei, ali eu apresentei os meus filhos, minhas filhas, né? E ali me formei. Então, quer dizer, uma igreja que tem uma contribuição tremenda na minha vida. Se não fosse a igreja na minha vida, eu não teria alcançado todo o patamar aonde eu cheguei. O patamar de conhecimento teológico,
conhecimento secular, patamar de liderança denominacional, patamar de ser reitor de um seminário teológico, onde já formei muita gente, você é fruto desse seminário, inclusive com um diploma reconhecido pelo MEC, né? E tem muito mais, tem pós-graduação agora, vai ter um monte de coisa lá. Então, quer dizer, a igreja continua me apoiando. Então, se não fosse a igreja na minha vida, eu seria mal sucedido. Entendi. Fui até na igreja, eu casei, cara. Se não fosse a igreja, eu não teria casado. Você olha para aquele pastor lá, Aguinaldo, ela casou. Como é que aquele cara ia casar cá fora? Ninguém olharia para ele. Verdade. Mas na igreja você fica querendo ver cego, ver paralítico pular, quando o milagre está na sua frente, você casar. Você vê aí, irmão, você que está solteiro. Aí a dica aí. Olha aí, eu casei na igreja. David, corta aqui para mim, aqui, tá aqui já, ó. Você que está solteiro, tá aí esperando. Vai para a igreja, meu. Vem para a igreja. Milagre não acontece. O milagre mal é isso aí. Isso aí. Aqui você vai cantar com a garota que você tanto sonha em namorar. Aqui você vai para o retiro com ela, para o congresso. Isso aí. Não vai. Isso aí. Vai se livrar de um pecado que é o jogo desigual. Né? Quero dizer para você, a igreja, tudo aconteceu na minha vida. Amém. Eu amo, sou apaixonado. E é mais ainda, quero estar atrelado a ela, porque o compromisso de Deus na terra é com a igreja. Jesus vai vir buscar a igreja. Amém. Suas filhas. Eu quero parabenizar a Alice. Isso aí, publicamente. Alicinha, quero te parabenizar, minha filhinha querida, meu amor, né? Que eu amo de paixão. Orgulho do papai. Orgulho, você e Sofia são meus orgulhos. Né? Quero aproveitar esse resto de vida que tenho para poder cuidar de vocês e da sua mãe. E eu quero parabenizar pelo feito. 22ª colocada no curso de empreendedorismo na UF, Universidade Federal Fluminense. Né? Então quero parabenizar. Isso é um presente, é uma honra, né? Deus nos honra. Para fechar aí, que você falou das filhas, né? Tem que falar pra esposa, né? A Irene. Manda um recadão aí pra ela. Aí, fica bem na fita aí, pô. E vivendo um momento muito bom. Vivendo um momento muito bom com a Irene. Depois Deus nos livrou de tristeza maior, porque ela passou pelo Covid, né? É verdade. E ela ficou no CTI 12 dias, 12 ou 13 dias. Oramos muito por ela aqui. Graças a Deus ela manteve o equilíbrio emocional, se alimentou bem lá dentro, fez a fisioterapia e não precisou passar pela intubação, só pelo oxigênio. Né? Então, se Deus preservou ela, é sinal que Deus ainda tem algo a realizar na vida dela com a gente, com o reino. Tá? Deus abençoe. Para fechar aí, a gente vai pedir para você deixar um recado aí para a galera, né, para todo mundo. Com certeza muitas pessoas vão assistir, aqueles que precisam assistir vão assistir, né? Pastores, amigos, né? Pessoal da Primeira Igreja Batista Bora, a gente compartilha nos grupos, né? Também. E aí, se quiser deixar algum recado aí, fica à vontade. Olhar para essa câmera aí, deixar um texto bíblico. O recado é que eu passei aqui em Itaboraí, né? E amei esse lugar aqui, amei esses irmãos amados do Senhor, que até hoje a gente tem contato com um monte de gente. Mas o recado que eu quero deixar, talvez alguém lá na igreja levantou a tese e falou assim, nós vamos fazer uma seleção do maior sermão que o pastor Hamilton pregou aqui. A experiência. Aí eles escolheram, então, um sermão que eu preguei, que está em Eclesiastes capítulo 7, no verso 8, parte A. O tema do sermão foi terminando bem. Então o conselho que eu quero dar para essa juventude é que termine bem. Porque iniciar, todo mundo inicia. A Bíblia vai dizer o seguinte, o fim das coisas é melhor do que o seu início. Não se iluda com o início. Isso é um princípio da Bíblia, é um princípio teológico, é um princípio divino. Não se iluda. Iniciar, todo mundo inicia. E às vezes bem, outros mal. Outros que iniciaram mal, no meio do caminho conseguem reverter a situação e caminham por exemplo, se eu for falar de Paulo, por exemplo, iniciou a vida muito mal numa ótica correta, matando pessoas, prendendo cristãos, arrogância. O dia que Cristo entrou na vida dele, ele termina a vida com essas palavras, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então guarda bem, um bom início, essa é a frase que eu quero deixar para todos que estão nos ouvindo. Um bom início não é garantia de um final feliz. Para Deus o que importa é como você vai terminar e nunca o início. Iniciar, todos iniciam. Terminar,
nem todos terminam. Deus abençoe. Amém. Foi esse texto aí. Eu não tenho que falar também, né, gente? Pode falar, pode falar. Esse texto aí que você deu pra gente no seminário, na primeira aula. Na primeira aula, botei no quadro. Primeira aula você botou no quadro lá. Importante é o fim. As coisas. Importante sempre é o fim. Porque eu lembro que naquela nossa turma aqui começou com 16 pessoas. Se formaram só? Eu, Roberta, Leandro. Segues. Geraldo. Rogério. 6. Diego. E Diego. E aquelezinho lá de São Paulo. Isso que aí. foi embora. 7 pessoas, 7 ou 8. 7 pessoas. Então, realmente, para fechar isso aí, na sua palavra, eu também acrescento a questão da perseverança. Persevere. Perseverança. Mesmo em meio às batalhas, né, às lutas. Não desanime, não desista. Não desanime. Se Deus tem algo para você fazer, faça. Não espere o outro fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Isso. Eu posso fazer um apelo? Claro que sim. Quando você falou da parte que você perguntou a Irene, qual uma das maiores qualidades do Hamilton, e ela falou que era a generosidade. Então eu quero fazer um apelo dentro da generosidade. Tem uma moça lá em Rio Bonito que ela não é da minha igreja, da nossa igreja. Ela desde o ano passado ela está querendo fazer o seminário teológico. Só que minha cota de bolsa ela terminou. E eu consegui 50% para dar bolsa para ela. Ela está com dificuldade financeira, tem 3 filhas, com dificuldade. E o curso está, vamos supor, R$300. Eu arrumei uma bolsa de R$150. Falta R$150. É um curso de 2 anos e meio. Eu quero fazer um apelo a você que está me ouvindo. Você não quer entrar comigo nessa parceria para a gente poder dar o resto dos 50% para essa moça? Depois a gente traz ela para dar um testemunho, para todo mundo conhecer. E aí, galera, sinalizando o reino. Vamos abençoar? Isso. Vamos embora. Vai entrar só com R$150 ou R$200, alguma coisa assim só. Eu poderia entrar com 150 direto, Uhum. mas eu não vou fazer isso não. Uhum. Eu vou deixar para a gente dividir. Que legal. Entre nosso ministério. Inclusive, eu botei até o Robílio no meu papel lá. Vou falar com o Robílio, com o Mirão. Isso aí. Falar com o Robílio, com o Miro e com o Rodolfo. Vamos ajudar, com certeza. Que ia falar. Então, chegando a boa notícia aí, vai chegar em nome de Jesus, eu vou falar para ela, fulano, vem cá no seminário agora, eu já mandei para ela. Olha só como é que Deus fala. Manda para ela a ficha, já mandei. Manda a lista de documentos, já mandei. Ou seja, já agora você vai falar para ela, agora vem aqui para que eu quero conversar com você. Pode ir para a aula. É isso aí. Arrumamos para você 50% de bolsa, com mais uma doação de um grupo aí. Isso aí. Legal aí. É isso que eu admiro em você. Não é da minha igreja? Não, é assim, é a questão da questão visionário. Eu não esqueci dela, não consegui esquecer desde o ano passado. Mas é a questão que eu gosto muito é a atitude. Assim, estou precisando de ajuda, me ajuda? Vamos fazer. É isso aí. Às vezes a gente quer ajudar, mas a gente, né? O jovem que nos procurou lá, o Edson de Cachoeira, o seminário que ele fez, extinguiu-se. E ele precisa terminar o curso. Falou, pastor, não tem grana. Demos 50% para ele. Dentro disso aqui, dentro você dá, tá bom? Pastor, tá ótimo, isso aí eu seguro. Ontem isso lá. E ali está um fruto que vai abençoar a igreja. Ou seja, é a visão que a gente falou, macro de rei. Isso. André não foi um grande apóstolo ou discípulo, mas ele descobriu Pedro. Quem levou Pedro para Jesus foi André. Em todo mundo que Pedro falou, ele teve que dar o testemunho de André. O nome de André foi levado ao mundo através de Pedro. Eu não me importo de ganhar o mundo, mas eu te garanto uma coisa, onde Noel for, ele vai falar de mim, onde o Alexandre for, ele vai falar de mim, onde o Bruno for, ele vai falar de mim, onde o Chicão for, ele vai falar de mim, onde aquele pessoal que fez convalidada vai falar de mim. Sabe o que é isso? O nome disso aí? Legado. Legado, isso aí é fundamental. Tá? Então, Deus abençoe. Pode ter certeza que você está deixando um legado assim extraordinário. Amém. Para o reino e para as nossas vidas, né? Deixar aqui um abraço para você, agradecer mais uma vez, um abraço para sua igreja lá, Amados de Boa Esperança, um abração aí para suas filhotas, né? Para a Irene, me ajudou bastante aí nessa ponte aí. E dizer que a gente está aí, firme e forte. Amém. Somando no reino. Precisar da gente, a gente está lá. Se a gente precisar de você, eu tenho certeza que você vai estar aqui. Tranquilo. E aí a gente vai
tocando o barco, Show. vivendo. Obrigado e parabéns aí, tá? Parabéns, beijinho lá na Laurinha. Laurinha, não é adolescente, minha adolescente. Não, mas não é adolescente não, rapaz, que isso? Laurinha. Ela fala já que é adolescente. Laurinha e Jaqueline, dá um beijinho nelas duas pra mim, tá? Obrigadão, tá? Deus abençoe. Mais uma vez, galera, obrigado a todos. Amém. Compartilha, deixa seu like aí, que é importante para o YouTube botar como conteúdo relevante. Compartilha para um amigo, para alguém da igreja, para alguém que precisa ouvir esse testemunho maravilhoso, pastor Hamilton. Obrigado, produção. Mandou um aí. Aí. Obrigado aí, produção. Deixa sempre fechamento com a gente. Fechamento, Deus é fera. Então é isso aí. Juventude sinalizando o reino. Mais que uma visão é o nosso tema aqui. Amém. É mais que uma visão, Poxa. é uma missão. Show de Sinalizar o reino de Deus aqui e agora. Amém. Um abraço, David. Valeu. Beijo. Show.